Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais esta tarde com amigo, nosso amigo especial, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Então vamos elevar nossas mãos aos céus, pedindo a sua presença para que esteja e permaneça entre nós durante esse encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos e irmãs, no encontro de hoje gostaria de aprofundar a noção de pecado que nós vimos no último encontro, de suas armadilhas e como suplantar, como sanar, como remover o pecado de nossas vidas. Primeiramente, vamos fazer uma diferenciação entre pecado mortal e pecado venial. Pecado mortal são todas aquelas ofensas, todas aquelas desobediências, como vimos, aos mandamentos de Deus, ao plano que Deus nos mostrou, nos revelou através de nosso Senhor Jesus Cristo e através das Sagradas Escrituras. Então estaremos falando de Moisés, lá do Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e seguintes, onde iremos caminhar até o versículo 17. Ainda sobre pecado mortal, precisamos esclarecer que são três os requisitos para que ele seja considerado um pecado mortal. Primeiro, a natureza desse pecado tem de ser grave. Segunda, ele tem que ser uma ofensa direta aos 10 mandamentos da lei de Deus. E terceiro, a consciência do pecado. Um exemplo, o 6º mandamento ou 9º mandamento, que falam do adultério ou do pecado contra a castidade. Eu sei aquilo que é pecado, eu sei que me é proibido, que não me é permitido transgredir este mandamento. Mas ainda assim, eu me deixo levar pela tentação, pela armadilha do pecado, e conscientemente materializo essa vontade que vem do coração, que vem primeiramente daqui de dentro, passando pela nossa inteligência, pela nossa razão e depois, por último, para a nossa ação. E aí, vencidos pela tentação, materializamos o pecado. Já o pecado venial, ele tem relação direta com os 10 mandamentos, mas ele é abordado de uma maneira mais suave. Vou dar um exemplo para vocês muito característico. 5º mandamento. Quem de vocês, eu tenho certeza que a maioria nunca confessou na hora lá do confessionário, chegou para o padre: padre, pequei contra o 5º mandamento. Poxa, mas eu
Eu não matei ninguém. Como é que eu vou dizer que eu infringi o 5º mandamento? Mas veja bem, o pecado venial, ele é leve, mas se for praticado cumulativamente, ele se torna um pecado grave. Coisas que têm a ver com o pecado mortal do 5º mandamento, não matar. Aí você tem um irmão sofrendo do teu lado, que você omite ajuda. E você tem aquele momento de raiva do teu amigo do trabalho, do teu companheiro de escola, do teu irmão, do teu vizinho. E essas raivas, nesse meio tempo você não se arrependeu delas, elas foram se acumulando. E de repente, juntando tudo isso, você não foi à missa, você juntou a falta do perdão dominical. O que aconteceu com os teus pecados? Que eram leves, eles se transformaram num pecado mortal. E como então que eu recupero a minha sanidade espiritual? Como que eu recupero esse amor de Deus? Mais tarde vamos ver que existem remédios para isso. São os sacramentos, são os sinais vivos da presença de Deus em nossas vidas. Mais especificamente, o sacramento da confissão, para que os nossos pecados possam ser perdoados. Nós precisamos, primeiramente, reconhecê-los, para que, a partir deste reconhecimento, eu possa transformar o meu coração, a minha vontade e combater esta vontade de ser igual a Deus. Note que todo pecado, ele traz uma consequência. Todo pecado precisa de uma reparação. Não adianta, muitas das vezes, eu me arrepender tão somente, que adianta eu me arrepender de ter roubado, de ter me apropriado de uma coisa que não é minha, de eu me dirigir ao sacerdote para pedir perdão por essa falta, mas continuar com o fruto deste roubo. Se eu não devolver este fruto mal praticado, como que eu posso dizer, sem confessar, que eu estou, ou mesmo confessando que eu estou arrependido deste mal que eu pratiquei? Então, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que eu, a partir do reconhecimento, me dirija ao sacerdote para, reconhecendo esse pecado e da disposição de não pecar mais, receber ou estar em condições de receber o perdão de Deus. Algumas pessoas ainda poderiam dizer: mas por que eu tenho que me confessar com o padre? O padre não é um homem como outro qualquer? Claro que não. Sagradas Escrituras, vamos ver lá em Mateus, capítulo 16, versículos 19. Eu te darei as chaves do céu. O que tu abrires na terra será aberto no céu. O que fechares na terra será fechado nos céus. Quem recebe essa designação do próprio Jesus? Pedro.
O apóstolo querido, o apóstolo teimoso, o apóstolo que está lá chutando balde toda hora, o apóstolo que negou Jesus 3 vezes. Quem é o substituto de Pedro aqui na terra? Papa Francisco. Então nós vemos a sucessão apostólica, por isso Igreja Católica Apostólica Romana. É preciso que nós nos arrependamos, é preciso que nós reconheçamos nossas culpas, é preciso o desejo de não retornar ao pecado. Mas antes de tudo, eu preciso da bênção de Deus. E essa bênção divina, ela é materializada através do sacerdote, o homem que foi ungido pelo próprio Jesus. Jesus ungiu a Pedro. Pedro foi o primeiro papa. A sucessão papal veio dando continuidade à bênção recebida por Pedro. Hoje, nas mãos de nosso Papa Francisco. Então, gente, o tempo é curto, estamos terminando o nosso encontro. Com a graça de Deus, entrará tudo isso no nosso coração para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. Próximos encontros. Faltou uma coisinha que eu vou deixar de dever de casa para vocês. Eu até agora vi as armadilhas do pecado e consigo diferenciar a partir de agora pecado mortal do pecado venial. Por último, vimos que o arrependimento e a confissão, através do sacramento, conseguimos o perdão de Deus e nos colocarmos novamente em sua aliança, embaixo da sua proteção, embaixo do seu amor. Dever de casa para o próximo encontro. E os pecados veniais, quando que eu sou perdoado? Quando que eu peço perdão desses pecados? Quando eu recebo a graça de Deus e sua bênção, retornando à sua aliança, ao seu amor. Próximo encontro, nos veremos novamente. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Estaremos sempre reunidos em nome dEle, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.